Você já ficou em dúvida se está sendo muito dura ou muito permissiva com seu filho? Está sendo mole demais com ele? Você sabia que existem 4 estilos de educações parentais que a maioria dos pais colocam em prática hoje e que nem sempre esses estilos parentais, esses estilos de educações, eles estão corretos? E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, comentando com vocês sobre esses 4 estilos de educações, ok? Então eu gostaria que você fizesse uma análise aí de qual educação você está colocando em prática com seu filho. E seja sincero com você mesmo, se você está fazendo alguma delas e você vê que está errando, faça uma análise e tente contornar isso, tente melhorar isso para que seu filho venha ter uma boa educação, tá bom? Meu nome é Maxwell Salinas, eu sou líder de adolescente, já há anos lidero aí adolescentes, lido com adolescentes diariamente e venho estudando nos últimos tempos profundamente como funciona a cabeça de um adolescente. E hoje eu estou criando esse canal aqui para ensinar pais a lidarem melhor com seus filhos adolescentes, a darem uma boa educação para essa fase tão temida que é a fase da adolescência. Eu sei que não é fácil, é algo bem complicado, é algo muito confuso lidar com adolescentes, mas se você fizer um bom trabalho, se você fizer a sua parte, a chance dele ter uma boa educação, a chance dele ser uma boa pessoa será muito grande. Tá certo que quando nós falamos de educação, não é uma ciência exata. Por exemplo, você pode fazer as coisas certas e o seu filho, em determinada idade, escolher o caminho dele. Mas o que muda nisso é a sua consciência. É saber que você fez um trabalho correto, é saber que você deu uma boa educação para ele e chegou uma hora que ele quis seguir o caminho dele. Só que quando você faz um trabalho correto, vou ser bem sincero com você, a chance de ele virar a cabeça ou de simplesmente tomar um caminho errado na vida, elas são diminuídas e muito, sabe? São bem pequenas mesmo em relação a quem deixa a vida levar, leva a educação aí dos seus filhos na brincadeira. E isso é algo bem interessante que eu gostaria, antes de eu entrar nos tópicos aqui, de comentar. Por quê? Porque na nossa vida, em nossa vida, né, nós estudamos, nós fazemos faculdades, nós buscamos conhecimento para entrar numa área de trabalho, sabe? Ser um bom funcionário e tal, trabalhar para alguém, ou então pegar conhecimento para criar seu próprio negócio. E nós fazemos tudo isso por conta de coisas que, logicamente, vão nos trazer retorno. Só que quando chega na parte de educação dos seus filhos, eu vejo que muitos pais não têm esse mesmo empenho. Eles simplesmente eles eles colocam em prática aquilo que eles receberam dos seus pais. Só que nem sempre aquilo que eles receberam pelos seus pais foi a forma correta de se educar alguém. Então, logicamente, a gente não pode culpar a geração passada, porque se eles educaram a geração, um exemplo atual, foi porque os seus pais educaram eles e aí eles educaram a geração atual. Então, ninguém entrega aquilo que não recebeu. Só que hoje, com acesso à informação, nós temos a oportunidade de estar aprendendo como lidar melhor com os nossos filhos, como dar uma boa educação através da psicologia, através de coisas que são ensinadas que vão fazer para que a pessoa tenha uma boa saúde física, mental e espiritual também. Então, eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo sobre esses 4 estilos parentais aí de educação parental que existem nos dias de hoje, ok? E o primeiro estilo eu tenho algumas anotações aqui, então se você vê eu olhando para baixo é porque eu estou lendo aqui no iPad, tá bom? Então, o primeiro estilo é o estilo autoritário. Então, esse estilo a gente reconhece pelaquela famosa frase, né? Faça porque eu estou mandando. Faça porque tem que ser do meu jeito. Faça porque eu quero assim. E se a gente for notar esse estilo, nas gerações passadas, foi o estilo que mais predominou de educação.
aquela educação rígida, aquela educação dura, onde o pai só olhava e a criança já ficava assim, receosa, com medo, sabia que se não obedecesse, ela iria apanhar, ela iria ter um castigo. Isso funcionou? De certa forma, sim. Porém, a gente tem que pensar pelo outro lado também. Foram criadas crianças com vários traumas, crianças que muitas vezes tinham medo dos seus pais, então não tinha muito aquele afeto familiar ali que é o correto dentro de uma casa. Lembre-se disso aqui, ó. A sua casa deve ser o lugar mais seguro para os seus filhos, tanto emocionalmente, como fisicamente, como espiritualmente também. Então, esse autoritarismo, ele não dá tão certo assim hoje em dia, e eu vou te explicar o porquê. Hoje, um adolescente, ele vive na época da informação. E um adolescente, quando ele coloca alguma coisa em prática, ele quer saber o porquê daquilo. Então, quando você tem esse estilo autoritário, onde você só manda e você não explica o porquê daquela ordem, você está simplesmente deixando a cabeça dele confuso. E aí, o que, que acontece? É, os problemas que isso causa. Deixa os filhos com medo, baixa autoestima e rebeldia escondida. Se você for notar, a pessoa, quando é muito autoritária, a criança, o adolescente, ele só obedece, geralmente, quando o pai tá. Quando o pai não tá, a criança não obedece. A criança simplesmente, muitas vezes, ela obedece seu pai, mas ela não o respeita. E, na verdade, nós devemos ter um equilíbrio entre os dois ali, entre o respeito e a obediência. Porque, logicamente, se você não respeita, você não obedece. Mas só que tem como você obedecer sem você respeitar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quem já serviu o exército sabe como é que funcionava ali. Era muito no militarismo, era no autoritarismo as coisas, né? E aí, quando um superior dava uma ordem, o inferior tinha que acatar e colocar em prática essa ordem. Só que muitas vezes essa ordem não era uma ordem muito explicada, assim, tipo assim, era uma ordem, faça porque eu tô mandando. E você via os comentários às vezes, pô, tal pessoa é doida, tá mandando fazer tal coisa. Pô, sabe, tal pessoa tá, tipo assim, viajando. Logicamente, nunca falava na frente da pessoa. Então, essa pessoa, ela era obedecida, mas ela não era respeitada. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso na educação dos filhos, sabe? Tenha o equilíbrio do respeito, mas também tenha o equilíbrio da obediência. Não seja muito duro, não seja muito autoritário, mas também não seja muito mole, entendeu? Então, outra coisa, como que nós podemos solucionar então esse problema? Comece a explicar os porquês das regras e também troque o grito pela conversa. Mantenha firmeza, mas com acolhimento. Sabe? Dá para você ser firme, dá para você ser uma pessoa que impõe as regras, mas também acolhe com amor. Sabe? Saiba ouvir aquilo que seu filho está falando. Não simplesmente dê uma ordem só por dar. Você deixou ele de castigo, por exemplo, explique o porquê ele está de castigo. Ó, você cometeu tal erro e a consequência desse seu erro é esse castigo aqui. Logicamente, tem que ser um castigo na medida da desobediência, né? Você não pode ser duro demais com uma coisa simples e também não pode ser mole demais com uma coisa muito grande assim. Então, vamos prestar atenção nisso. A importância de você ser duro, mas ser duro com acolhimento. Ser duro sabendo conversar, sabe? Ame, seja uma pessoa que impõe limite, mas também que dê afeto para o seu filho. Fazendo isso, você vai saber assim, você vai ter a confiança dele. E outra coisa, lembre-se, quanto maior a obediência, maior a liberdade. Então, quanto mais seu filho for obediente, vai dando liberdade para ele. Tipo assim, pô, você mandou ele chegar às 10 horas, ele chegou 10 horas. Ou então ele chegou antes das 10. Pô, quando ele quiser ficar um pouquinho a mais,
deixa ele ficar um pouquinho a mais. Por quê? Ele foi obediente quando você pediu. Então, na cabeça dele, ele vai entender que, peraí, quando eu obedecer, eu vou ser gratificado por isso. Só que também tem o outro lado. Quando ele desobedecer, você tem que privá-lo de coisas que ele gosta. Então, quando ele desobedece, você impõe limites. E aí na cabeça dele vai ficar muito claro: caramba, quando eu desobedecer, eu vou estar eu vou estar perdendo com isso. E aí você vai conseguir manter esse controle aí na vida do seu filho, tá bom? Mas simplesmente o autoritarismo por autoritarismo ele não funciona muito bem, porque a pessoa ela pode te obedecer na hora, mas na verdade, nas suas costas, ele não vai estar te respeitando. Você não sabe o sentimento que ele está criando por dentro. Pô, eu conheço várias pessoas que tiveram uma educação muito dura, onde apanharam, onde o pai foi muito duro. Cara, as pessoas não têm afeto nenhum pelos seus pais. Tipo assim, sabe, não, são marcadas até hoje por conta de que aconteceram. São pessoas que têm medo de expor seus sentimentos porque foram muito afetadas pelos seus pais. Quando eu falo pais, eu estou me referindo a pais e mães, tá? Porque também tem a grande. Existem uma parcela de mães que são muito duras com seus filhos. Então, mantenha o controle. Lembre-se, tudo começa pelos pais. Os pais são os exemplos. Os pais têm que manter o controle. Se um pai ele tem um bom controle ali mental, ele vai conseguir controlar o seu filho mentalmente também. Ele vai conseguir educar o seu filho. É, quem mede a temperatura do lar ali são os pais. Se os pais são descontrolados, os seus filhos também serão descontrolados. Então, precisamos prestar atenção nisso, ok? Então, o primeiro estilo parental é o estilo autoritário. E o que a gente deve fazer? Explique o porquê das regras, troque o grito pela conversa, mantenha firmeza, mas com acolhimento. Então, se você tem esse estilo autoritário, faça isso. Mantenha a firmeza, mas acolha. Deixe o seu filho falar, deixe o seu filho, ouça seu filho. Tipo assim, se ele está com algum problema, ouça ele, repense o que você está colocando em prática na educação dele. Será que você está sendo duro demais porque seus pais foram duros demais com você? Você só está replicando aquilo que você recebeu. E possa ser que lá na frente o seu filho não tenha tanta compaixão assim com você. Quantas pessoas a gente não conhece que abandonam seus pais na velhice porque estão com marcas desde a sua infância, que foram muitas vezes agredidas? Quando eu falo agredida, não é aquela surra normal que todo adolescente leva, sabe? Pô, você bagunçou, você apanhou. Não. Quando eu falo agredida, são pessoas que foram agredidas mesmo, eram agredidas quase todos os dias, sabe? Não tinha afeto nenhum. Essas pessoas estão com marcas até hoje. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque isso não é um estilo de educação bom a se seguir, ok? Então, não seja um pai autoritário. Seja firme, mas ouça seu filho, mas só que dê afeto para o seu filho, ok? Outra coisa, a gente tem um pai autoritário e a gente tem o outro lado também, que é o pai muito permissivo, pai, a mãe muito permissiva, né? Então, a frase que a maioria dos pais ou mães permissivas falam é o seguinte: deixa ele, uma hora ele aprende, deixa ele fazer o que ele quiser, uma hora, sabe, ele vai aprender. E isso é muito ruim. Por quê? Porque os filhos eles acabam crescendo sem limites, sem eles não sabem receber um não, eles não sabem lidar com as frustrações. Tudo isso por quê? Porque você deu tudo que ele queria. Simplesmente porque tudo que ele queria fazer, ele fazia. Você já pensou, você já analisou assim, vamos supor que o mundo ele não existisse as leis aí. Como seria? Por quê? Seria uma loucura. Todo mundo matando. Isso que já tá uma loucura. Imagina se não existissem as leis. Todo mundo ia matar todo mundo. Alguém brigou, olhou com cara feia, já ia matar. Assim, todo mundo ia saquear, roubar. Por quê?
porque não existiria alguém para colocar limites ali. Só que, logicamente, com as leis, a gente tem esses limites. Então, quando você dá muita permissão para o seu filho, deixa ele muito livre e você não impõe limites na vida dele, você está fazendo exatamente isso. Ó, você está livre, faça o que você quiser. Só que o adolescente, ele não sabe o que ele tem que fazer. Logicamente, ele sabe o que é certo e o que é errado. Só que um pai, quando ele não coloca limite, ele deixa o adolescente voar. E aí, quem ensina são os amigos, quem ensina muitas vezes são as pessoas de má índole, são aquelas pessoas que não receberam amor nenhum dos seus pais. E aí, o seu filho, ele só vira mais um desse bando. Lembre-se, o adolescente, ele gosta de se sentir abraçado, ele tem aquele senso de pertencimento, ele quer ser aceito. Se ele não for aceito dentro de casa, ele vai procurar ser aceito na rua. Lembre-se disso. Quando você permite muita coisa, quando você não impõe limites, saiba que um dia alguém vai colocar. E isso pode ser muito negativo, tá bom? Porque se você não ensina seu filho a se controlar, por exemplo, seu filho sai batendo em todo mundo por aí, você não ensina ele a se controlar, possa ser que uma hora ele bata em alguém e esse alguém mate ele. Se o seu filho, se você não bate, não educa o seu filho hoje, não impõe limite na vida dele hoje, pode ter certeza que lá na frente a polícia vai colocar limite nele. Então, lembre-se disso. Você não deve ser muito autoritário, mas também não seja muito permissivo. Coloque limite na vida do seu filho, ok? O terceiro, e eu já ia esquecendo, o que isso acarreta, né, quando você é muito permissivo, é filhos sem limites e com dificuldades de ouvir não. É aquele mimadinho que a professora dá uma ordem, fala não, ele faz birra, ele não sabe ouvir não. Geralmente, quando cresce, vira aquela pessoa mimada que ninguém pode contrariá-lo. E isso é muito ruim na sociedade como um todo, ok? Terceiro estilo. Esse daqui, para mim, é, é um muito perigoso também. É um dos mais perigosos, né? Que é o estilo negligente. O estilo negligente, na maioria das vezes, ele fala o seguinte: eu não tenho tempo agora. Geralmente, um pai e uma mãe negligente, logicamente, existem contextos, tá? Por exemplo, pô, às vezes o pai e a mãe trabalhou o dia inteiro, tá cansado. Às vezes não é nem. Ele não faz isso nem, como eu posso falar, propositalmente. Só que ele acaba fazendo. Negligenciando a educação dos seus filhos. Ah, não, eu vou colocar meu filho na escola e a escola vai educá-lo. Eu vou colocar meu filho em tal coisa e lá eles vão educar. Você está terceirizando a educação do seu filho e isso é muito perigoso, sabe? Você está negligenciando, talvez, a educação do bem mais precioso que uma pessoa tem, que é a sua família. Você está deixando que outras pessoas coloquem princípios na vida do seu filho que talvez sejam princípios que você nem concorda com eles. Simplesmente porque você não teve tempo para educar. Por exemplo, você trabalha muito, você está cansado. Mesmo cansado, pergunta como foi o dia do seu filho, sabe? Troca uma ideia. Pô, o que você está sentindo? O que você está gostando de alguma garota? O que você está sentindo? Fala para mim dos seus sentimentos. Dê abertura para o seu filho, mesmo se você teve um dia cansativo, mesmo se você está exausto ali, tire um momento do seu dia para ter tempo com seu filho, ter tempo de qualidade. Porque o que eu noto hoje? A maioria das pessoas, dos pais e das mães, não tem tempo para os seus filhos. Só que se você olhar o celular deles lá, tá 5 horas no Instagram, 4 horas no Instagram. Peraí, então você está falando que o seu celular é mais importante do que a vida de um ser humano que você gerou. E isso é muito sério. Reflita sobre isso, porque a maior preciosidade que um ser humano pode ter é chegar na sua velhice e ter a certeza
que você deu uma boa educação para os seus filhos. Você vê a sua família unida, você vê seus filhos bem, com outros filhos já que te geraram netos, simplesmente porque você deu atenção, simplesmente porque você, por mais que cansado estivesse, você deu atenção, você deu amor, você deu afeto, sabe? Você foi um pai, uma mãe que colocou limites na vida do seu filho. Você, por mais que a vida fosse difícil para você, você soube educar. Vou dar um exemplo para você. Eu sou uma pessoa que eu nasci em comunidade, eu nasci na favela. E eu vi vários amigos meus entrando pro mundo do crime, entrando pro tráfico e tal. E meus pais, eles sempre me deram uma boa educação dentro daquilo que eles receberam. E meus pais, eles não estudavam, não estudaram sobre educação de filhos. Meus pais, eles não sabiam praticamente nada, assim, sobre como educar um filho. Só que meus pais, mesmo sem saber, sempre o meu pai, assim, minha mãe sempre conversavam comigo. Filho, o que você está pensando? Filho, por que você tomou tal tipo de atitude? Mesmo sem saber que isso era o correto a se fazer. E você via a diferença de outros pais que trabalhavam ali e tal, e não davam nem atenção para seus filhos. Sabe? O que essas pessoas viraram, infelizmente falando, tá bom? E não falo isso com orgulho ou com felicidade, não. Falo isso com muita tristeza. Por quê? Porque simplesmente negligenciaram a educação dos seus filhos. Então, preste atenção nisso, sabe? Preste atenção nisso. Tire um tempo para o seu filho. Fale com ele, converse, dê afeto, pergunte como foi seu dia, pergunte como tá, se interesse por coisas do mundo dele. Separe um tempo, se você tem um filho homem, para jogar uma bola. Separe um tempo, se você tem uma filha mulher, para brincar de restaurante, ali onde ela vai te dar comidinha na sua boca se ela for criança, sabe? Se você for um pai, uma mãe que trabalha muito. Agora, se já for adolescente, separe um tempo para conversar sobre sentimentos femininos que ela está sentindo. Separe um tempo para pensar sobre essa impulsão que o adolescente tem, sabe? Esse estímulo de hormonal que os adolescentes têm, porque é uma bomba de hormônios que eles recebem quando eles estão adolescentes. Você pode perceber, o adolescente ele acorda triste, daqui a pouco ele tá alegre, daqui a pouco ele tá chorando, daqui a pouco ele tá triste de novo, porque a vida dele é uma loucura. São muitos hormônios ali. E são muitas dúvidas também que eles não sabem o que fazer com aquilo. Só que um pai e uma mãe que não são negligentes são pais que se colocam no lugar dos seus filhos. Eles têm que te respeitar? Tem. Eles têm que te obedecer? Tem. Eles têm que ser colocados limites? Sim. Só que eles também precisam de afeto, eles precisam de amor, eles precisam de compreensão, eles precisam ser ouvidos, ok? Então é o terceiro estilo de educação, o estilo negligente, infelizmente. O problema são filhos carentes, perdidos e buscando atenção fora de casa. Se você notar hoje em dia, o que acontece quando um pai ou uma mãe não dá atenção para o seu filho? Ele vai buscar essa atenção fora de casa. É a menina que posta foto seminua para ser aceita pela sociedade, porque o pai dela nunca falou que ela estava linda. O pai dela nunca falou que ela estava que ela parecia uma princesa. A mãe nunca elogiou, a mãe nunca deu carinho, simplesmente porque precisava trabalhar, simplesmente porque estava no celular, simplesmente porque tinha outras coisas a se fazer. É o menino que vai pro crime roubar porque ele é bem aceito na comunidade, ele é bem aceito na galerinha que rouba ali. Ele é o cara quando ele rouba alguma coisa. Por quê? Porque em casa o pai dele nunca elogiou ele. Em casa o pai dele nunca quis saber dos sentimentos dele. Talvez ele nem teve pai. Simplesmente teve a sua educação negligenciada. E aí nós precisamos entender todos esses contextos, entende? Por isso é tão importante a gente estudar sobre a educação dos nossos filhos. Porque
Isso que vai definir se eles serão bons adultos ou não, ok? E, nossa, 25 minutos. E é assim, gente, o vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu quero que o conteúdo entre na cabeça de vocês, tá? Eu não tenho, como que fala? É, o meu, eu não quero ser rápido, tá? Eu quero realmente demorar um pouquinho mais, porque eu quero que isso seja como se fosse um bate-papo. Aqui eu converso e tal, exponho aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando aí nos comentários, tá? O quarto estilo, que é o estilo que a gente deve colocar ali como uma meta, né, para a gente realizar com os nossos filhos, é o estilo democrático, que é o quê? Que geralmente o pessoal fala, né, que aqui tem regras, mas eu gostaria de ouvi-lo que você tem a dizer. Então é aquele pai e aquela mãe que eles impõem a regra, tipo assim, ó, aqui tem uma regra, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. É aquele pai, aquela mãe que eles estão abertos ao diálogo. Isso é a educação perfeita. Você impor limites, mas você também saber se colocar no lugar do seu filho. Você escutar ele. Você tentar entender como está funcionando a cabeça dele naquele momento. Você ter empatia pelos sentimentos dele. Não é simplesmente, você precisa me obedecer. Simplesmente você é um merda. Você, sei lá, sabe, palavras feias que você fala para ele. Não, não é assim que funciona. Então, o que forma quando você tem um estilo democrático, onde você escuta o seu filho, onde você impõe limites sobre ele, mas limites com amor, sabe? Sempre conversando, explicando o porquê daquilo. É, sempre a pessoa tem uma visão que, tipo assim, para ela ser um pai onde ela impõe limite, ela tem que ser aquele pai rígido, sabe? Aquele pai que não sorri, aquele pai que é sem. é, não, tenho que estar com a cara de sério para impor respeito. Você só está, às vezes, gerando temor no seu filho. Temor não é a mesma coisa que respeito, sabe? Então, é isso que nós precisamos entender. Você tem que ser rígido, mas com amor. Seja rígido com seu filho, mas com amor. Tipo assim, ele tem que entender que quando ele fizer o que é correto, ele será recompensado por isso com amor. Mas quando ele fizer o que é errado, ele será, ele será, como eu posso dizer, explicar? Ele terá uma perda, porém com amor também. Ele sofrerá uma consequência, mas uma consequência com amor. É isso, sabe? Você não precisa se estressar com seu filho. Só deixe claro para ele que, quando ele obedecer, ele terá liberdade. Quando ele desobedecer, ele terá privações. Simplesmente isso. E aí, quem escolhe aquilo que vai ter é ele. O fardo já não está sobre você, entendeu? O fardo vai estar, a escolha vai estar sobre ele. Porque quando ele for um adulto, ele vai lembrar: caramba, então peraí, se eu fizer isso aqui, eu vou obter algo positivo. Se eu fizer o que é errado, eu vou obter algo negativo. Se eu roubar, eu vou ser preso. Se eu roubar, eu posso morrer. Entendeu? Tudo isso porque você colocou limites dentro de casa. Tudo isso porque você foi uma pessoa que conversou. Você foi uma pessoa amorosa. Sua filha não vai se entregar para qualquer maluco por aí, simplesmente porque você elogiou, simplesmente porque você teve tempo com ela, simplesmente porque ela observou em você e na sua esposa o modelo ideal de casal. Agora, lembre-se, o exemplo ele vem de cima. A forma que você trata a sua esposa e a forma, mãe, que você trata o seu esposo é o padrão que os seus filhos terão de relacionamento. Lembre-se disso. Se você trata o seu marido mal, isso vai ser o padrão que vai estar instalado na cabeça da sua filha. E provavelmente ela tratará o marido dela mal também. Não é 100% de certeza, mas há grande chance de acontecer isso. Porque são padrões que são repetidos. Se você, pai, é um homem de honra, um homem de caráter, a chance do seu filho ser um homem de honra, de caráter verdadeiro também é muito grande. Tá certo que vai ter horas
que ele vai escolher o caminho que ele deve tomar. Mas foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. O que muda é a sua consciência, de ter a sua consciência tranquila que você deu uma boa educação para o seu filho. Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos ser sinceros. Faça uma análise aí. Qual pai e qual mãe, qual estilo de educação que você está tratando com seus filhos? O estilo autoritário? O estilo permissivo? O estilo negligente? Ou aquele que é o correto, que é o estilo democrático, onde você dá amor, você dá carinho, mas impõe limites, deixando ele escolher se ele vai querer sofrer a consequência positiva ou a consequência negativa. Beleza? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E tem uma frase muito legal que eu anotei aqui, que fala o seguinte: educar é amar com limites e limitar com amor. Educar é amar com limites e educar com amor. Então lembre-se disso. Você não precisa replicar sobre o seu filho a educação, se foi errada, tá bom? Para o seu filho. Agora, se você recebeu uma educação correta, uma educação positiva, replique para o seu filho também, ok? E lembre-se, o seu filho é seu espelho. Então, o exemplo começa por você. Depois, o seu filho vai seguir os seus caminhos, ok? Então, meu nome é Maxwell Salinas, esse foi mais um vídeo aí de educação de filhos, ok? E deixa o sininho ativado, foi o meu primeiro vídeo, então provavelmente não ficou bom, tá? Mas eu vou estar gravando mais vezes, vou estar me acostumando a falar com a câmera aí e tal. E vou estar continuando esse canal aqui vai ser só sobre educação de filhos e adolescentes, ok? Então, muito obrigado e fiquem com Deus. Tamo junto. Ah, já ia esquecendo. Deixa o like aí e me siga nas redes sociais também. Tem meu Instagram aí embaixo, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui nos comentários ou lá no direct, ok? Tamo junto, fica com Deus.